Teve gente aqui falando, ó, convoca o Arias também. Quem dera, né? O Samuel Xavier deu o papo na zona mista depois, falando que o Arias é chamado no vestiário de o Pelé colombiano. Que moral, Cara, hein? o John Arias é bonito ver o mundo descobrindo que quem É, acompanha já sabe há muito tempo. Assim. O John Arias é um dos melhores e mais constantes jogadores do futebol das Américas há bastante tempo. É que ele vem evoluindo, né, ao longo desse tempo. Eu vejo um discurso, a Tati trouxe o ponto de vista espanhol, né, que não conhecia o Arias, e as pessoas estão se perguntando, caramba, e tem muita gente agora olhando a idade do Arias e se perguntando como é que esse cara não está na Europa. Realmente Uhum. foi uma falha do futebol europeu, com a grana que tem, de não ter identificado o talento do Arias mais cedo, né? Ele quase Uhum. não renovou com o Fluminense porque pintou o Zenit, que agora talvez pegue o Gerson do Flamengo e tudo mais, e ainda assim não era para onde o Arias queria ir. Ele tinha o sonho, talvez ainda tenha, de ir para um grande centro do futebol europeu, não era o futebol russo. Porém, essa leitura às vezes me parece ter um tom, às vezes, de como se a carreira do cara fosse incompleta se não viesse para cá. O cara tá esculachando numa de Mundo de clubes com um dos principais clubes da história do futebol brasileiro, e ele já ganhou Libertadores e já ganhou Recopa e pode brigar por outros títulos. Então, Vai jogar a a Copa do carreira do Mundo com a Arias não Colômbia. precisa da Europa. Pois é, exatamente. não, E ele é titular da seleção a colombiana. carreira do Arias não precisa. Eu acho que os clubes europeus, que muitos precisam de um jogador como o Arias, é que tem o problema. Não é problema do Arias nem do Fluminense. É dos clubes europeus que às Exato. vezes fazem altos investimentos por jogadores que não estão nem perto de render com a constância que o Arias está rendendo nos últimos anos. Aqui, nas transmissões dos programas de rádio, principalmente que estão acompanhando em tempo real o programa, ontem, numa das transmissões, apareceram 7 ou 8 clubes nos quais o Arias chegaria e jogaria, porque estão precisando dessa posição. Então, o problema são dos clubes europeus mesmo. É, John Arias jogando demais. E ele dá uma declaração também pós-jogo, né? Falando que ele ainda tem muitos sonhos a realizar na carreira dele e tal, e que ele tem isso muito claro, muito pronto dentro da mente dele. Podem ser sonhos com a camisa do próprio Fluminense, com a camisa da seleção, ou quem sabe também sonhos de. Agora que ele está sendo visto, né, pelo mundo inteiro, finalmente apresentado, ainda tem idade, né? Tem 26, 27 anos, o Arias, ainda dá para Eu acho realizar que todos esses sonhos. não sei qual é a multa rescisória do Arias, o Fred, se tiver aí. Agora, Nesse é novo assim, contrato, eu não sei. Boa pergunta. como tudo é nesse Super Mundial muito novo, pode ser que ele abra também algumas coisas novas, né, em termos de É. mercado, né? Ou seja, o jogador ficar exposto e o Fluminense agora, de repente, poder perder o seu jogador para o futebol europeu, porque 26 anos ainda é uma idade que, relativamente, o jogador pode dar um salto, pode vir para cá e jogar Ele mais uns 4, tem 5 anos. 27, vai fazer 28 em setembro. Tem, Olha tem aí. idade pra queimar aí, lenha pra queimar ainda, o Arias. Lembro que o Fluminense contrata ele depois dele se destacar numa Libertadores contra o Fluminense, né? Aí o Fluminense vai Exato. lá, adquire o Arias e ele A se questão torna é esse que monstro. clube que já pensa na revenda, ele olha para a idade do Arias e fica com o pé atrás, né? Uhum. Como se um contrato de 3, 4 anos não fosse suficiente para ele se pagar dentro de campo com o futebol que ele apresenta, que seria de titular em vários clubes do futebol europeu, né? Não necessariamente você precisa de revenda. O Arias tem nível para jogar em vários clubes importantes, eu acho, das ligas importantes do Primeira futebol europeu. prateleira, vocês acham? Primeira prateleira? Como titular em alguns clubes, sim. Primeira prateleira, você diz o quê? Vai, De vamos pensar, atuação, não. né? Tô brincando de exercício aqui. Eu acho, por exemplo, no Bayern ele não teria vaga, ou teria no lugar, Não. na ponta esquerda. Acho que não teria. Que No Real Bayern, Madrid. Real, Barcelona, City, É, não Não, dá. acho que No não. elenco, sim. Mas No aqui, elenco, No ó, sim. elenco, Atlético de de- Madrid. titular absoluto. Ok. E nos portugueses seria titular, tipo, mas não é de sim. primeira prateleira, né? Em termos Ele de briga a para nível ser de titular no competição europeia. Chelsea, ele é Mas, titular do ó, United, ele é titular do Tottenham. isso que eu ia falar, em muitos times da Premier League. muito. Não, dos que foram eliminados aí, da Inter, do Borussia não foi eliminado, mas ainda vai jogar. O Borussia Dortmund, Tira o ADM. Na Juventus, É. na ele é titular daqui a Juventus. pouco. Olha aí. Tirando 4 ou 5 aí, que tem muitos jogadores na posição É, também, eu enfim. concordo.
O resto, jogaria. Brigaria. Né? Ser titular é diferente, porque o cara vai chegar, tem também adaptação e tal, mas brigaria, sim, brigaria. É uma discussão boa, hein? E certamente teremos ela ao longo de próximos programas aí pela frente, porque o Arias segue vivo na Copa do Mundo de Clubes, ganhou o terceiro troféu dele de MVP, né? De melhor em campo de partidas dessa Copa do Mundo, e tá jogando demais. Talvez o grande jogador dessa Copa do Mundo de Clubes. Na seleção da Copa do Mundo de Clubes, com certeza ele tá. E outra discussão que é interessante é se ele não é o melhor jogador, o craque do mês, né? O funcionário do mês no futebol brasileiro, por exemplo. Tá jogando muita bola.